porque a Revista Oeste recebeu uma nova punição do YouTube hoje. A plataforma desmonetizou a receita das publicidades inseridas em nossos programas. Ou seja, a Oeste não vai mais receber verba de anunciantes no canal. A justificativa? Conteúdo nocivo. O YouTube informou apenas que, depois de analisar o canal, constatou que ele não segue as políticas de monetização. O YouTube sugeriu que, se houve um engano, a revista deve fazer uma contestação, medida que já está sendo tomada pela nossa equipe jurídica. Silvio Navarro não demorou para a Oeste entrar aí no radar das plataformas digitais. Pois é. Bom, vamos lá, Paula. Em primeiro lugar, é possível imaginar dois cenários. O primeiro, e bem pouco provável, tá? Que o YouTube, que isso decorra de uma política interna mundial, na qual a plataforma tem uma espécie de blacklist, determinadas palavras que são capturadas por robôs e, enfim, isso acontece com várias vezes e ao cair o robô imediatamente tem uma atitude de bloquear, tá? Isso seria uma primeira alternativa, possibilidade, mas eu disse pouco provável, porque o que vem acontecendo, e isso tem acontecido com outros publishers, com outras empresas, com outras pessoas que têm contas nessa plataforma, é que internamente a pressão por parte, por exemplo, de partidos políticos, e eu vou chegar nisso já para falar como age o PT, e também de se antecipar e seguir a cartilha do TSE. Por que do TSE? Porque é lá no TSE onde tudo começou e não foi nesta eleição. Isso se acentuou nessa eleição, mas isso já vem lá de 2014, eu queria recuperar esse episódio. O PT sempre foi especialista em contestar, em recorrer às cortes para bloqueio de plataforma, direitos de resposta, e classificar as coisas como publicidade nociva, por exemplo, é um termo muito utilizado. Eu me recordo que em 2014, por exemplo, na véspera do segundo turno da eleição, a revista Veja publicou uma capa na qual dizia: eles sabiam de tudo, com o rosto do Lula e o rosto da Dilma, baseada numa delação do doleiro Alberto Youssef sobre a Lava Jato, dizendo que o Lula e a Dilma tinham conhecimento de corrupção, né, ocorrida nas estatais, sobretudo na Petrobras. O PT pediu direito de resposta, isso foi concedido numa madrugada, sobre a mesma alegação de publicidade nociva. Tem aqui o termo mais técnico, né, que ele disse que a matéria imputa responsabilidades, prejudica a imagem de Dilma e recai em publicidade nociva. O que acontece? Naquela época, o PT utilizava a estrutura do partido e agora, aparentemente, também está sendo utilizado, isso está sendo anunciado, inclusive, não é a gente que está falando, tem lá uma Secretaria de Monitoramento de Redes Sociais, tem o novo Ministério da Verdade, que vai utilizar a máquina pública, a Advocacia Geral da União, para acionar as plataformas. E aí, esse termo, prestem atenção, esse termo tem sido recorrente para todos que estão sofrendo essa desmonetização. Vamos prestar atenção nesse termo, Paula, para, enfim, traduzir aqui um pouquinho daquilo que a gente, no fundo, não sabe, porque as informações são escassas, você bate na porta, você pede mais detalhes e, na verdade, eles não respondem. Isso aí, Ana Paula Henkel. Só para reforçar com o nosso público, então o canal da Revista Oeste foi desmonetizado. A empresa então não vai mais receber verba dos anunciantes que costumavam anunciar aqui durante o nosso programa e durante toda a programação aqui do nosso canal. Está aí de novo na tela a gente exibindo a mensagem que nós recebemos aqui do YouTube. Conteúdo nocivo com temas controversos aos espectadores. Nós já entramos com medidas judiciais para tentar entender um pouco melhor o que está acontecendo e o que a gente pode fazer nesse sentido para esclarecer. Engraçado, né? A sensação é que você está... Vou trazer a minha outra carreira. Você está num jogo de vôlei e tudo que você faz, você entra em quadra sabendo das regras, elas são ditas, só que quando você está jogando,
a cada toque na bola, o juiz apita. Isso não pode, isso não pode, isso não pode. E você, uma hora, pergunta, mas o que eu posso fazer então? E o juiz continua falando. Vai jogando aí. Daqui a pouco, se eu resolver, eu te falo o que pode e o que não pode. Bom, então, como nós não sabemos, né, o que pode ser dito, o que não pode ser dito, nós estamos no limbo aí das plataformas digitais. Eu quero dizer, Paula, que a Janja é linda, que 37 ministérios, muito pouco, aumenta para 40, que o Haddad sabe muito de economia, que o mensalão e o petrolão não existiram, isso é fantasia da CIA e do FBI aqui dos Estados Unidos. Lula não é amigo de ditadores e é inocente e não descondenado. Agora, Guilherme Fiuza quer comentar aí essa desmonetização do nosso canal. Você que já está 3 dias impedido de se comunicar nas suas redes sociais. Olha, isso é uma coisa muito simples e eu vou falar de uma maneira muito franca e muito honesta, como eu sempre procuro fazer. O YouTube é uma plataforma democratizante, inclusiva. Nós estamos usando essa plataforma, nós devemos, né, muito a ela e a outras plataformas de rede social. São bons instrumentos, são instrumentos virtuosos, muito positivos para a vida em sociedade e para o trabalho de comunicação em especial. Dito isso, não tem como você classificar o conteúdo nocivo sem explicar o que é conteúdo nocivo. E tudo bem, eu acho que se a direção dessas plataformas estiver lavando as mãos, assim, não, a gente está botando só um pretexto aqui para deixar passar o que a gente quer, não deixar o que a gente não quer. Então, assumam isso ou não assumam. Se não falarem nada, é isso que está dito. Já antecipo a conclusão. Esse tipo de alerta, sem nenhuma explicação de critério, ele é apenas uma supressão arbitrária de possibilidade de expressão, né? Porque, evidentemente, com a desmonetização, você enfraquece um negócio, né? Nós estamos tratando aqui de um serviço que nós prestamos profissionalmente. Como sempre assinalamos aqui, e aí eu me dirijo à nossa audiência, a revista Oeste vive principalmente das assinaturas feitas à revista, que sustentam também os programas no YouTube. E nós continuamos aqui convidando e incentivando aqueles que gostam do conteúdo da Oeste a assinarem a revista, achando que estamos fazendo, achando não, com certeza que estamos fazendo um serviço correto, honesto, que nós prestamos da melhor forma que nós conseguimos prestar. Agora, essa mensagem de conteúdo controverso, desculpem, mesmo que vocês queiram dar um pretexto, dar uma desculpa, que vocês não apresentem os critérios, eu volto a dizer, a representação jurídica da Oeste está também de forma correta e leal, procurando saber quais são os critérios. Nós queremos saber as regras, nós somos cumpridores de regras. Se aparecerem regras que a gente acha que são incompatíveis com o exercício da livre expressão da imprensa, a gente decide o que faz. Mas a gente precisa saber os critérios. Agora, essa mensagem de conteúdo controverso, isso é de uma ignorância da parte de vocês, que eu estou aqui, vocês estão vendo meu tom construtivo, né? Já falei que a plataforma é boa, é inclusiva, é pródiga. Então vamos lá. Conteúdo controverso, aí vocês estão deixando escapar ou uma profunda ignorância ou um pendor autoritário, mal disfarçado, que a controvérsia é da democracia. E é justamente isso que está sendo perseguido no Brasil. E não só no Brasil. Está sendo cassado o direito à controvérsia. Está sendo cassado o direito à dúvida, à discordância, com esses eufemismos. Desinformação, desinformação de segunda geração. Não, você está apresentando um fato aqui, mas você está sugerindo, né? Você está induzindo a uma interpretação que transformará esse fato em fake news. Isso é uma vergonha. Isso é um absurdo.
Isso aí, todos os que não estão querendo jogar esse jogo de mentira e de perseguição têm que gritar ontem sobre isso. Quem não está gritando sobre isso é porque ou está se valendo disso, né, ou é cúmplice disso, ou perdeu o juízo. É isso que eu tenho a dizer sobre essa ação que a gente espera. Né? Eu já fiz as ressalvas, a gente espera que a plataforma diga, não, os critérios são tais, tais e tais, e a gente vai discutir, olha, onde é que está o conteúdo nocivo dentro desses critérios. É claro que a Revista Oeste não tem conteúdo nocivo. É claro que a Revista Oeste é feita por cardeais do jornalismo brasileiro, José Roberto Guzzo e Augusto Nunes. Isso aí que vocês estão fazendo é uma erosão da cultura, isso é uma vergonha. Isso é um atentado à cultura brasileira, à civilização, porque são as grandes cabeças do país. Vocês estão tratando como o quê? Daqui a pouco vão dizer o blogueiro Augusto Nunes, o blogueiro Zé Roberto Guzzo. Isso é vergonhoso. Então, assim, se quem está tomando essas atitudes aí não tem a instrução suficiente, a maturidade e a dignidade suficiente, os outros que estão calados apareçam. Apareçam, porque isso aí, se não tiver explicação, é um avanço obscurantista. Depois, Paula, no final da rodada, se couber no tempo, eu só queria fazer um rápido comentário sobre o caso do bloqueio às minhas redes sociais. Claro, diga lá, Augusto, eu só acho importante a gente lembrar que no final do ano passado a Revista Oeste também sofreu uma punição do YouTube. Nós ficamos uma semana sem poder subir novos vídeos. Também é importante lembrar que no final do ano o Google suspendeu a publicação de conteúdo, propaganda programática dentro do nosso site, que são aqueles anúncios de outras empresas que são veiculados aqui no site da Revista Oeste. E agora o YouTube resolve desmonetizar o canal da Revista Oeste. Bom, prosseguindo o que disse o Guilherme, primeiro eu quero acrescentar a lista da Ana, né, das coisas que precisam ser ditas aí por serem muito verdadeiras. Né? Queria acrescentar o seguinte: o Lula, como doutor honoris causa por várias universidades, ele não precisa nem do Haddad para cuidar da economia. É isso que eu queria registrar. Mas continuando o que dizia o Guilherme, aliás, eu quero ouvir depois o que diz o que o Guilherme vai dizer sobre o próprio caso, sobre o castigo, né, aplicado a ele absurdamente. Vamos lá. Nocivo, né? Conteúdo nocivo. Nocivo a quê? Fui até ver no dicionário. Nocivo é algo que causa dano, prejudica, prejudicial, pernicioso. Nocivo a quê? A saúde, por exemplo. A saúde. Então tem que sair. Esse cuidado aqui. Você vai ficar com a cabeça avariada, como se fosse uma inscrição num maço de cigarro, prevenindo aí contra doenças, etc, etc. É isso. A opinião pode ser nociva? Como? Nós temos opinião. Nós tratamos de fatos. Fatos devem ser contestados. Então digam. E nós queremos, como disse o Guilherme, eu também peço a gentileza de me informarem, de nos informarem. O que é que nós estamos espalhando de nocivo? O que não é fato? Se for opinião, pode parar. Opinião a gente emite. Se ultrapassamos alguns limites, né, e podemos então ser enquadrados nos crimes contra a honra, qualquer coisa assim. Agora, a opinião é livre. Eu quero saber como é que uma opinião pode ser nociva. A saúde mental, tá? Há um casamento. O que é que nós dissemos? Estamos pedindo apenas que haja alguma luz, né, sobre essa escuridão. O que devemos, podemos ou não fazer? Como disse o Guilherme, examinaremos as coisas e decidiremos, então, se continuamos ou não com o programa. Porque devem ser respeitados não só os que fazem, sempre honestamente, este programa, como, sobretudo, repito, os que acompanham o programa. As dezenas de milhares de brasileiros que acompanham o programa. Todo dia o nosso programa alcança
mais de 500, mais de meio milhão de visualizações. 500 mil, 600 mil e por aí vai. Agora, no momento, são milhares que acompanham esse programa. E aí você toma uma medida que pode prejudicar a saúde financeira de uma empresa que tem hoje mais de 60 funcionários. Você pode punir, porque isso é punição, você pode punir programas, os que participam de programas que são outros e nada tem a ver com este. Tá? A Paula Leal, por exemplo, porque ela faz com a Branca Nunes as liberais, o programa As Liberais, é por isso que ela está sendo punida, não pode fazer as liberais porque trabalha aqui. No caso da Branca Nunes, está sendo punida por quê? Os outros jornalistas que trabalham, os demais jornalistas que trabalham aqui estão sendo punidos também sem saber por quê. Então é o seguinte, eu só posso agradecer mais uma vez aos nossos assinantes. O número de assinaturas continua crescendo. E eu peço que quem não assinou, assine, porque senão nós estaríamos com a sobrevivência financeira ameaçada. Não estamos. É prejudicial essa medida? Claro, a nós. É nociva à verdade, essa decisão, à verdade, né, e à arrecadação mensal da empresa, diária, no caso. Mas sobreviveremos, graças aos assinantes. Então, vamos aumentar o número de assinaturas e seguir em frente, sempre fazendo cobranças e também sabendo que não contaremos com a solidariedade dos que se chamam hoje de jornalistas. Em 2016, o Fiuza já estava, eu estava, quando saiu uma lista de 9 brasileiros que não poderiam ser jornalistas, por decisão do vice-presidente de comunicação social, uma coisa assim, do PT, que agora aumentou a lista e incluiu a Ana Paula Henkel também. Não contamos com a solidariedade dos jornalistas que não se manifestaram naquela época e não se manifestam agora. As centenas de jornalistas que trabalharam comigo sabem que isso é um absurdo e estão calados. Sabem que isso ameaça a liberdade de imprensa, é uma agressão à liberdade de imprensa, e estão calados. Quando foi editado o ato institucional número 5, o Estadão reagiu com bravura exemplar. E o doutor Júlio de Mesquita Filho escreveu um editorial que virou lenda na imprensa, com o título Instituições em Frangalhos. Em frangalhos está hoje a profissão de jornalista no Brasil. Esse silêncio criminoso do consórcio da imprensa mostra como é que funciona a alma e a cabeça de jornalistas que sempre contaram com a solidariedade dos que são honestos. Eu sempre me solidarizei com jornalistas que tiveram a liberdade ameaçada. Eu não estou cobrando, não, e nem espero essa reciprocidade, não. Mas me espanta que eles não percebam a que ponto pode chegar a covardia de jornalistas que, em botequim, se apresentam como defensores do povo, das liberdades, da democracia e que contribuem com o seu silêncio para calar pessoas que eles sabem que agem corretamente. Eles que durmam, tá, com uma consciência dessa, se é que eles ainda acusam alguns problemas de consciência. Tá, pouco me importa a essa altura a atitude deles, mas eu queria registrar a covardia dos pusilânimes. É disso que se trata.